Olá, meu nome é Roberta Nasa, eu faço vídeos sobre restauração pessoal e relacionamento saudável. Hoje eu gostaria de falar para você sobre exposições, sobre você ficar expondo a pessoa que te feriu nas redes sociais. O porquê que eu estou falando para você sobre esse vídeo? Eu tenho visto recentemente algumas coisas referentes ao padre Fábio de Mello. Eu não tenho nada contra ele, não tenho nada a favor, não tenho nada, absolutamente nada, não posso dizer nada em relação a ele, porque eu não acompanho, só vejo algumas coisas de vez em quando na internet, mas ultimamente eu tenho visto muitas coisas relacionadas a ele. E para trazer esse vídeo aqui para você, eu me lembrei de algumas coisas que aconteceram na minha vida logo assim que eu entrei no deserto. Mas por que eu lembrei de falar para vocês hoje sobre o padre Fábio de Mello, né? Ele expôs alguma coisa que aconteceu com ele em uma loja de conveniência e por conta disso, você deve saber do que eu estou falando, né? Por conta disso, um rapaz foi mandado embora, o gerente de uma cafeteria, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então muitas pessoas estão criticando o padre Fábio de Mello porque ele expôs esse cara, ele falou, né, que o cara destratou ele e acabando por conta desse vídeo o cara foi mandado embora. E eu me lembrei de algumas coisas, né, de que a gente às vezes entra nessa vibe aí de expor, né, situações da nossa vida em relação ao nosso cônjuge que foi embora, né, e isso não é muito saudável. Eu falo para vocês algumas coisas da minha vida, mas são coisas todas direcionadas por Deus. Tudo aquilo que Deus me pede para falar, eu falo. Eu sempre oro antes, pedindo a Deus para me dar clareza daquilo que eu tenho que trazer para vocês, daquilo que eu tenho que falar, daquilo que eu não tenho que falar, para não expor, né, até mesmo a outra parte, para não expor os meus familiares. Mas tudo que eu trago para você aqui é para edificar a sua vida, é para você entender que como eu consegui sair desse buraco, desse lugar terrível, como eu consegui sair da depressão, da ansiedade, a síndrome do pânico, você também vai conseguir sair. Então, o Fábio de Mello, né, o padre Fábio de Mello, expôs essa situação e muitas pessoas criticaram ele porque ele poderia ter agido de uma outra forma, né? Como ele é um padre, então muitas pessoas esperaram que ele se comportasse de uma outra forma, né? E isso causou um constrangimento terrível lá para o rapaz ficou desempregado, ele era recém-contratado, a loja era uma loja nova, então foi uma sucessão de acontecimentos que foram desfavoráveis para esse rapaz, né? Algum tempo atrás também eu me lembro que uma moça, ela soube que o esposo dela estava tendo um caso, se eu não me engano, com uma pessoa da igreja também, e ela colocou print, gravou na hora, ela e a amiga dela, perdão, ela e a amiga dela estavam lá já preparadas para fazer isso, né? Porque acredito eu que a moça ia desmascará-lo naquele dia no altar, ele estava tocando uma guitarra, se eu não me engano, ele estava louvando lá naquele dia. Eu não sei se ele era pastor, diácono, alguma coisa assim. Então eu senti o desejo no coração de fazer esse vídeo para você, falando sobre exposições, né? Às vezes as pessoas fazem as coisas conosco e nós queremos expor a vida dessa pessoa, né, do homem que saiu de casa, da mulher que saiu de casa. A gente quer realmente se vingar, a gente quer falar, mandar recado, né, por rede social. Eu trouxe para vocês aqui, deixa eu ver qual foi, para poder ler eu vou ter que botar o óculos, porque realmente está complicado. Eu trouxe para vocês aqui, deixa eu ver aqui, falando um ponto bem importante para você poder se atentar a isso, falando que Deus ele é um Deus de justiça. Na palavra de Deus, se você medita nessa palavra todos os dias, se você tem essa palavra como prática de fé na sua vida e você se espelha nela para você viver, mesmo com seus defeitos, com suas falhas, você vai ver que lá na palavra de Deus a palavra fala que Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que não dorme, é um Deus que não cochila. A mesma justiça que Ele faz com um lado, Ele faz com o outro também. Ele é um Deus que Ele trabalha nos nossos corações, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda tudo que a gente
imagina ou não imagina. Então Deus sonda não só a nossa vida quando nós estamos em casa, mas a vida do outro também que saiu. Às vezes nós passamos por injustiças e achamos que Deus não está vendo, achamos que Deus está de braços cruzados, achamos que Deus não vai fazer nada, achamos que Deus ele está meio que compactuando com o pecado, que está fazendo vista grossa para o pecado. Então esse vídeo que eu trouxe para você hoje, falando sobre essa atitude do padre Fábio de Mello, falando sobre a atitude dessa moça que infelizmente expôs dessa forma a situação dela, porque no meio disso tudo tem os filhos também, no meio disso tudo também tem os fiéis que acreditam, né, que no caso do padre, né, que ele não poderia ter feito isso e isso também vai induzir outras pessoas a fazerem. Então eu pensei em fazer esse vídeo para você com um único objetivo. Não fique colocando piadas nas redes sociais, não fique vendo redes sociais para você não se deparar com coisas desagradáveis que de repente você vai ficar muito pior do que você já está, que vão te dar mais tristeza no seu coração, porque às vezes você pensa que você vai, por um momento, né, o que eu quero falar para você é o seguinte, por um momento eu estava tão mal, né, que isso já passou, isso já tem mais de 3 anos que isso aconteceu comigo, né, esse deserto meu mesmo de dor, de sofrimento, de angústia, de vontade de tirar minha própria vida, isso durou realmente cerca de 1 ano. E depois isso foi sarando, isso foi curando, isso foi melhorando, que Deus foi me dando direção, eu fui entendendo o que Deus queria fazer com a minha vida, eu entendi o que Deus queria trabalhar em mim e eu fui permitindo que Deus fizesse esse molde. Doeu pra caramba, mas eu permiti que Deus moldasse o meu coração. Mas, em um momento, né, eu acho que eu olhei, se for uma vez foi muito. Eu caí na besteira de olhar e quando eu olhei a rede social lá do meu esposo, que ele estava lá com a menina, né, que ele está agora, ainda está com essa moça, parece que você vai gostando de sofrer, né, parece que aquilo ele vai te alimentando, isso tudo é satânico, é demoníaco, porque quando você entra numa de ficar bisbilhotando a rede social do outro, eu sempre falo aqui para vocês que Satanás ele é um oportunista. Então você vai ver, ele vai colocar coisas no seu coração e você vai acabar se desvalorizando, você vai entrar em contato com essa pessoa, se humilhando, brigando e vai fazer coisas às vezes que depois você vai se arrepender e você vai se sentir pior, porque quando a pessoa está cega, quando a pessoa ela não vê o erro que cometeu, quando essa pessoa não percebe que ela acabou com a própria vida e com a vida da sua família em si, infelizmente ela não vê nada. Não adianta que tudo que você falar ela não vai ver. E você vai falar as coisas, essa pessoa vai te humilhar mais ainda e você vai ficar pior do que você já estava. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é você, 2 coisas, né, que eu quero falar para você hoje, é você não ficar colocando indiretas em redes sociais. Aconteceu alguma coisa? Vai pro joelho no chão. Entra no propósito. Deus é um Deus de justiça, que Deus ele vai te ajudar a sair desse lugar. Deus ele vai te ajudar a entender o que Ele quer fazer na sua vida. Ele vai te dar a direção. Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente quer resolver as coisas na força do braço. Às vezes a gente quer já chutar o pau da barraca e falar assim para Deus, olha, você está demorando muito, deixa eu resolver que eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes a gente quer ter essa atitude, mas a pior coisa que tem na nossa vida é quando a gente não confia no poder de Deus, é quando a gente não confia na hora certa, no momento certo de Deus, e a gente quer fazer coisas da nossa própria vontade. Aí o que Deus faz? Deus sai de cena e Deus deixa você resolver da forma que você quer resolver. E depois o que acontece? Você vê que não conseguiu resolver aquilo ali e você volta para Ele, como dizem por aí, né, com o rabo entre as pernas. Você volta pior do que você estava, porque você fez coisas que você não queria fazer, você tomou atitudes que você não queria tomar, você fica mais humilhada, mais envergonhada e perdendo tempo, porque o tempo que você perdeu bisbilhotando, botando piada, falando que não tinha que falar, você já era para estar em crescimento, você já era para estar melhor do que você está. Então eu durei um tempo assim, durante 1 ano, não fiquei entrando em contato, não fiquei, tivemos um contato raso em relação a algumas coisas que a gente tinha que conversar.
Mas assim, eu até me admirei, eu até gostei, porque do jeito que eu era, eu imaginei que eu fosse ficar desse jeito assim, provocando, falando, fazendo, é, aprontando, né? Mas graças a Deus eu não fiquei, porque eu sempre falo para vocês aqui, uma das primeiras atitudes que eu tomei assim que meu marido saiu de casa foi mergulhar na palavra de Deus, foi me colocar à disposição de Deus para saber o que Deus queria fazer na minha vida. É claro que não foi fácil, é claro que tinha dias que eu queria desistir, tinha dias que eu queria enfiar o meu pescoço, a minha cabeça dentro de um buraco e nunca mais olhar para ninguém, sumir desse planeta, nunca ter vivido, nunca ter nascido. Então não é fácil. Mas então isso foi durando em torno de um ano. Foi bem um período muito intenso que eu vivo até hoje em relação às minhas experiências com Deus. Mas aquele período do meu deserto foi um período que eu aprendi muito. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que Deus não dorme, que Deus é Deus de justiça, que Deus ele é um Deus que age na hora certa, no tempo certo. Eu olhei para mim, eu tive que cuidar de mim, eu tive que fazer as coisas que ninguém tinha feito por mim antes. Eu tive que ter misericórdia de mim, eu tive que olhar para mim e ver a pessoa que eu poderia me tornar, tanto que eu fui me tornando e estou me tornando até hoje. Então, essas atitudes que muitas mulheres tomam de ficar se preocupando com o que o cara está fazendo, botando coisas em redes sociais, levando, né, esse tipo de situação para poder dar visualização, porque agora qualquer coisa que as pessoas façam se tornou banal, porque as pessoas já não conseguem mais ter uma vida normal. Tudo elas estão registrando, tudo elas estão fazendo, tudo elas estão postando. Então elas não estão, como é que eu vou dizer, filtrando aquilo que elas estão colocando, né? Não estão se importando com o que elas estão ofertando, com o conteúdo que elas estão levando para as pessoas. Não que você não tenha que colocar uma coisa ou outra debaixo da orientação de Deus. Eu creio que se você tiver a intenção de fazer tudo o que você está tudo que você está sofrendo, tudo que você está passando, se você tiver a intenção de fazer isso uma ferramenta para ajudar alguém, vale a pena você abrir um canal, vale a pena você abrir uma rede social para você dizer para as pessoas como que você superou, para você ajudar outras pessoas a saírem, porque muitas pessoas vão ter histórias muito parecidas com as suas. É o que acontece comigo todo dia. Muitas pessoas mandam mensagem para mim no direct falando: Roberta, muito obrigada, você tanto homem como mulheres, muito obrigada que você se expôs, que você está falando sobre isso, eu passei uma coisa semelhante à sua. Então, se você tiver essa intenção de se expor e de usar a sua rede social para você ajudar outras pessoas, ok, valeu. Mas caso contrário, fique na sua, coloque o seu joelho no chão, faça seus propósitos, seus jejuns, faça tudo aquilo que Deus colocar no seu coração, mas fique quietinha, deixa o tempo passar, vive sua vida, trabalhe, como muitas pessoas falam, uma frase que muita gente ouve no deserto: vive a sua vida, vive a sua vida. E é realmente isso que nós temos que viver a nossa vida e saber que o tempo de tudo vai chegar, o tempo de justiça vai chegar, o tempo de conserto vai chegar, mas primeiramente olhe para você e veja aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, isso aqui não é um vídeo sobre o padre Fábio de Mello, é porque eu me lembrei dessa história. Eu vi um vídeo ontem e fui procurar saber o que estava acontecendo, porque chegam muito desses vídeos pra gente, e eu fui vendo, né, que a gente não pode julgar, a gente tem que analisar o que está acontecendo. A gente, na verdade, a gente não tem nem que analisar, cada um sabe de si, né? Cada um vai dar conta de si. Então eu pensei nisso, né? Que houve essa exposição que ele comentou sobre a vida de um rapaz, o rapaz perdeu o emprego, aí depois eu me lembrei da mulher que colocou a exposição, né, da rede social, a vida do marido, e começou a colocar os prints da conversa. Isso aí a gente vê quase que todo dia, né? Infelizmente a gente vê quase que todo dia. Então esse meu recado para você hoje é esse: use a sua rede social para falar do amor de Deus. Permita que Ele transforme a sua vida verdadeiramente, que Ele entre no seu coração, porque às vezes você passou por um deserto, ou você está passando por um deserto, talvez você acabou de saber que seu marido está com uma outra mulher. Eu sei que é uma dor terrível, eu sei que é uma dor que parece que não vai passar. A gente não tem o que fazer, a gente não tem o que falar, nada que a gente faça
para de doer, pelo contrário, dói até mais. Eu sei disso tudo porque eu já passei por isso. Estou aqui para mostrar para você que se você colocar a sua vida no altar do Senhor, procurar entender cada palavra da Bíblia, mesmo que você leia e não entenda, eu sei que o Espírito Santo ele vai fazer com que você em algum momento do seu dia ou da sua vida você vai entender. Então eu mergulhei na palavra e hoje eu estou aqui para falar para você que Deus é o único, Ele é o único que pode tirar essa dor que você está sentindo aí. Não existe técnica, não existe mágica, não existe pozinho mágico, não existe nada que vá fazer com que você consiga tirar essa dor do seu peito. Só você mergulhando na palavra e a partir daí Deus vai te dando estratégias, Deus vai te dando forma de você sair daí, Deus vai colocando pessoas na sua vida, Deus vai fazendo com que você tenha uma rede de apoio para você se estruturar, para você se levantar, porque tudo que acontece com a gente, toda a dor que nós passamos nesse deserto, quando nós somos abandonadas, rejeitadas, quando nós somos repudiadas, né, que é assim que é o termo, né, que as pessoas falam, quando nós somos repudiadas. Isso tudo que acontece com a gente é para o nosso bem. E quando você pega essa dor que você sente e transforma em algo bom, você não tem a necessidade de se expor de forma negativa. A sua exposição ela vai ser uma exposição de forma positiva, de tal forma que ela ajude muitas mulheres e essas mulheres deem muitos frutos para Deus. Eu fiz um e-book curtinho, pequenininho, 20 minutinhos você lê. Esse e-book ele é um SOS dos primeiros socorros de tudo que você tem que fazer para quando você entra no deserto. Eu fiz essa prática, eu consegui sair do deserto mais rápido porque eu já não estava aguentando aquela dor terrível que eu sei que você está passando por isso agora. Você sabe que é uma dor terrível. Não tinha remédio de farmácia, não tinha nada do que eu fizesse que saísse essa dor. Então eu fiz um compilado de tudo aquilo que eu passei e transformei isso num e-book curtinho, pequenininho, você lê isso rápido. E se você quiser adquirir esse e-book, você entra na descrição desse vídeo e adquire esse livro, esse e-book, e saia logo desse lugar que você está, porque você tem que dar frutos logo, você tem que sair daí, porque eu tenho certeza que Deus ele tem um propósito muito grande, ele tem uma missão muito grande na sua vida. Amém? Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Eu espero muito, muito, muito que você se recupere logo, que você saia logo desse deserto, para você abençoar outras vidas também. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.